Sejam muito bem-vindos a mais um Healthcast Alpha. E hoje a gente está recebendo o Dr. Ivo Peixoto. Ele vai falar sobre um assunto muito importante, que é a psiquiatria aplicada ao público LGBTQIA+. A ideia é que a gente sempre possa abordar assuntos como esse aqui, para a gente diminuir o preconceito e como um sinal de alerta para que as pessoas aprendam onde buscar ajuda. Infelizmente, muitas pesquisas têm demonstrado o aumento de suicídio entre a população LGBT. A gente tem um dado importante aqui. A Universidade de Oregon fez uma pesquisa constatando que gays, lésbicas e bissexuais têm um risco até 5 vezes maior de morrerem por suicídio em detrimento da população geral. No Brasil, entre 2017 e 2018, houve um aumento de 43% nas taxas de suicídio entre essa população LGBT. Isso significa que a cada 20 horas alguém morre por suicídio ou é assassinado no Brasil. Além disso, indivíduos LGBT têm maior risco de sofrer de ansiedade e depressão. Uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas e também maior risco de suicídio, quando comparados com o restante da população. Para tratar desses e de outros assuntos relacionados ao tema, é que a gente está recebendo o doutor Ivo aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Ivo, mais uma vez, né. Muito obrigado, Andréia. Estou muito feliz de tratar desse assunto, tô aprendendo muito, já li bastante, o conteúdo que você me mandou, muito rico, e eu estou muito feliz de estar falando sobre esse tema aqui. Doutor Ivo, ele é médico formado pela Universidade de Franca e fez psiquiatria na Universidade de Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. Ele é um psiquiatra muito interessado em conhecer o universo particular do indivíduo, utilizando-se de ferramentas da ciência e da criatividade. Tem uma linha muito interessante de tratamento aí na psiquiatria, bem diferenciada. Vocês podem acompanhar o Instagram dele, vocês vão tá entendendo o que a gente está falando aqui. Doutor I, vamos começar com a primeira pergunta. Qual é o significado de cada caractere da sigla LGBTQIA+. Sim. Primeiramente, né, eu acho que a importância da gente falar sobre o tema, né, como você bem introduziu, e o porquê de não falarmos, né. Por que calarmos a respeito, né, dessa repercussão sobre a saúde mental dentro dessa população? Seria uma forma de silenciarmos, né, seria uma forma de omissão. E antes de entrar dentro da sigla LGBT, eu gostaria de falar, né, para todo mundo aqui, os nossos ouvintes e também para os nossos colegas de médicos, profissionais de saúde, não só saúde mental, mas profissionais de saúde como um todo, sobre os princípios, né, da boa prática médica, né, os princípios éticos são os pilares desde a época de Hipócrates, né, o primeiro pilar é o primum non nocere, né, que é o primeiro da não maleficência, você não gerar danos para o seu paciente, não gerar ali tratamentos ineficazes ou inefetivos ou completamente desnecessários, mas também a forma com que você se dirige a esse paciente, né, essa população que a gente vai falar em si, para você não vir com uma visão, às vezes, carregada de preconceitos que todo mundo tem preconceito, né? Alguns mais, outros menos, mas que é sempre um processo de desconstrução, né? Todas as vezes que nos deparamos com algum assunto que nós temos pouca Pouco intimidade ou conhecimento. pouco conhecimento, mas Né. que seríamos omissos em não falarmos sobre temas mais delicados e mais que estão presentes na população no geral, como a sexualidade. Isso a gente vai falar um pouco da sexualidade de hoje, né? Perfeito. E sobre também, antes de entrar dentro da sigla, o que
a ética médica, né, hoje em dia nos fala? Como, artigo primeiro aí dos princípios fundamentais, a respeito do Código de Ética Médica, né, que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, deve ser exercida sem qualquer discriminação de qualquer natureza. E o artigo segundo, que é o alvo de toda a atenção do médico, é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. É aquilo, sempre se doar em relação ao outro. Acolher, né. Acolhimento é essencial. E em relação à sigla, né, por que tantas letrinhas, tantas mudanças ao longo dos anos? Atualmente, né, e essa sigla já está até um pouquinho mais desatualizada, digamos assim. Não, mas o mais ajuda, né. O mais É, ajuda, né, que o mais ele vem justamente nesse critério inclusivo, né, isso, de sempre essa sigla estar aberta a novas, eh, a novos caracteres, né. Começando aí pelo L, que são as lésbicas, tá? São mulheres atraídas por outras mulheres. Interessante que a gente vê que essa primeira parcela, a primeira metade aí da sigla, LGB, ela quer dizer mais em relação à orientação sexual da pessoa, ao sexo que a pessoa é atraída, e o restante da sigla quer dizer mais em relação a como a pessoa se vê, questões de gênero em nossa, si. essa explicação tá bárbara. Por exemplo, lésbicas, mulheres são atraídas por mulheres, gays, num contexto geral, né, homens que são atraídos por outros homens, bissexuais, né, que você tem uma questão ali tanto de atração por homens quanto mulheres, e já entramos também na letra T, que a letra T é ela pode ser utilizada aí dentro para vários contextos, né, para se referir tanto a transexuais, a travestis também. Travesti é um termo que muitas pessoas não gostam de usar, mas outras pessoas também, dentro da sigla, lutam como, nome político, né, uma luta política, né, que são pessoas que a gente vê que desde aí, dos primórdios, né, e principalmente nas últimas décadas sofreram muita opressão, eh, assassinatos, e elas carregam um estigma muito grande em relação ao que elas são, né, que isso é o que a sociedade vê. Mas o que a gente sempre vai, colocar aqui, a sexualidade, tanto a orientação sexual quanto as questões de gênero, elas são, elas não, se tornam. Se você perguntar para um transgênero, a partir de que momento que você, entre aspas, "virou homem" ou "virou mulher"? Não, eu sempre me reconheci como dessa forma. Nossa, interessante isso, profundo isso, é importante falar sobre Eh, isso. e Não LGBT é fruto do meio. não é fruto do meio. Sim, você tem fatores, biológicos, você tem fatores cromossômicos também associados, fatores, endócrinos, intrauterinos também que acontecem, que são responsáveis pela, orientação sexual e também pela expressão de gênero. Durante a vida intrauterina, por exemplo, você tem, diversos fatores, endocrinológicos ali, metabólicos, hormonais, que são responsáveis pela, resposta, né, ao tipo de gênero ou orientação sexual que aquela pessoa vai ter. E até com bases também cromossômicas. Hoje, eu falo isso também porque, além da psiquiatria, eu comecei um pouquinho de genética médica pelo HC, da USP em Ribeirão Preto, mas não cheguei a concluir a residência. Então, eh, a gente tem dentro da sigla, né, os intersexos, né, as pessoas que se colocam nessa sigla que não biologicamente não se caracterizam nem como homens, nem como mulheres. Antigamente, né, isso até é um termo completamente, em desuso e pejorativos,
hermafroditas, Ah, os hermafroditas, tá? sim. Isso é um termo, Já caiu em hoje já desuso. caiu em desuso, tá? Seria o I do LGBTQIA+, do Sim, o intersexo? I seria Ah, intersexo, tá? bacana. Que às vezes a criança, né, ela nasce ali com uma genitália ambígua, né, que a gente fala, e durante ali os primeiros meses, primeiros anos, é feita uma redesignação ali para o sexo que o médico, a família acha adequado, mas lá na frente aquilo se manifesta de uma forma Hum, diferente. pode mudar. Pode mudar, por quê? Não é que pode mudar, é que aquilo já veio com a pessoa e a genitália, ela é mais uma expressão também da sexualidade, não é só a genitália, né, que é responsável pela sexualidade. Você tem, eu acho que todo mundo aqui já viu aquele bonequinho. Existe nessa representação mais didática, né, em relação a esse bonequinho. O que podemos falar? Conceito de gênero, né? O que é o gênero? É a expressão ali que a pessoa ela se caracteriza como a do gênero masculino, feminino, não binário. Ela não pode também, O que é eh, não binário, doutor ela Ivo? não se encaixar, né, nessas Ah, definições, né, de masculino e feminino e às vezes ela ficar nesse ambiente mais fluido, né? E você tem a orientação sexual, né, que isso é representado até de forma de coraçõezinhos, né? Colocam um coraçãozinho ali na cabeça do bonequinho, depois um coraçãozinho no peito, um coraçãozinho ali na genitália, ou às vezes pode trocar esse coraçãozinho, mas o significado seria orientação sexual, eh, identidade de gênero, sexo biológico, tá? E expressão de gênero. Seria basicamente aí os 4 conceitos entendi, principais. Que perfeito. Agora a gente fala do LGBTQIA+, ficou faltando ficou do quê? faltando o quê? É, O que quer dizer, os queers, né, que é um termo guarda-chuva. veio dos Estados Unidos, né? Sim, É, veio dos Estados Unidos, é um é. termo mais, genérico, digamos assim, que, entra dentro dessa questão, da pessoa não querer ali, ter uma corta, É. fugiu a palavra, eu tô tentando aqui definir melhor. Bom, a letra Q, ela é uma letra aí que, representa mais, também parte dessa pluralidade dentro da expressão de gênero, tá. Então ela não se refere, somente ali ao masculino, ao feminino, mas também essa questão da fluidez, tá. E isso, cada pessoa expressa de uma forma. É como se fosse um grande arco-íris, né, em que, cada expressão de gênero, cada orientação sexual, existe aí uma representação, tá. Ah, são as cores da bandeira, né? Sim, Eu estava lendo também. sobre isso, que cada cor Sim, por exemplo, a bandeira trans, né, ela tem o cor-de-rosa e tem o o o azul, azul, né? É. né. E dentro da bandeira LGBT, você tem ali as várias cores, né, que quer dizer a pluralidade em relação à sexualidade, às expressões de gênero, e que ela também está em constante mudança, em constante transformação. Que hoje em dia é um tema que está cada vez mais sendo discutido, cada vez mais sendo pesquisado também. Doutor Ivo, você tá o queer, né, você Sim. explicou, mas assim, eu achei que não ficou muito claro para mim. Uhum. Eh, você podia só, explicar pra gente melhor sobre o quê? Sim. O queer seria, justamente essa fração, né, dentro da sigla, que tem, uma pluralidade em relação ali ao gênero, né. Eh, Seria equivalente mais ou menos dentro da orientação sexual aos pansexuais, né, que a letra Q, ela entraria aí nesse contexto mais, diverso.
digamos assim, em relação ao gênero, tá? Ah, não, que eles não se identificam com nenhum gênero, é isso? E isso Ah, é uma questão mais, entendi. fluida, Tá, tá, tá? entendi, E entendi. você tem diferentes expressões São de seres gênero, humanos são seres humanos ali que, têm, essa característica, né, porque a sexualidade humana tanto mas é que uma das características de cada um, né. A pessoa ela não quer, se rotular, né, às vezes com uma identidade: "Eu sou assim e e ponto", pronto. né. Eu me Legal. permito essa transição, né, eu me permito, eh, me colocar, nessa metamorfose, nessa fluidez, tá. E isso também entra dentro da sigla e o "maisinho" no final, né, que a sigla está sempre aberta aí a novas denominações, a novas, personificações também que podem estar Podem sendo surgir, né. sim, podem surgir e que são, pluralidades dentro da sexualidade humana. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né. Me Sim, lembrou Raul Seixas, né. e, Né, bem legal. e uma frase interessante também, né, o que, isso eu acho que se aplica a todo ser humano, né. O que, te define hoje? O que você é hoje, de certa forma te limita, né, mas o que eu quero ser futuramente? O que eu estou me construindo? Você percebe que abre um leque de Com possibilidades, certeza. né, do que engessa, do que eu sou hoje e do que eu posso ser, né, já são contextos completamente diferentes. O que eu estou aberto a ser. Eu acho que é aquela coisa do vive e deixe viver, assim, né, Sim, bem leve, né, bem bacana isso, né. com certeza. Doutor Ivo, algum grupo é mais vulnerável dentro dessa sigla? Sim, justamente a letra T, né, que a gente se refere aos transexuais, travestis, que, muitas das vezes, infelizmente, nós vemos eles, com a parte marginalizada, né, dentro da nossa sociedade e que, estão expostos tanto à violência contra a transfobia, né, e o Brasil é o país que mais, mata pessoas trans no mundo inteiro. A expectativa de vida de uma pessoa trans é Baixíssimo. baixíssima, é abaixo ali de 40 anos. Nossa, Isso devido, né, às vulnerabilidades que ela está envolvida, né. Eh, a ausência, né, de apoio familiar, apoio, educacional, profissional, eh, às vezes com também falta de pessoas ali no convívio que ela possa, eh, se abrir, né, a falta de empatia também que essas pessoas elas recebem, ou aliás, não recebem a não empatia recebem empatia, né. adequada, e elas vão procurar, ali como, forma de, sobreviver. Subterfúgio, né. Elas acabam, sendo ali como última opção tendo como última opção, indo para ambientes hostis, ainda mais hostis, né, que seriam a prostituição, né, que ela vai ser às vezes como uma única forma dela se manter, né, como, ser humano ali dentro de um ambiente, mas que é completamente também, cheio de violência, e entra também a questão, do uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas, e também a própria transfobia. E, junto, né, da prostituição, nós também temos ali uma maior prevalência de ISTs, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, né, não é, muito bem falado sobre grupos de risco, tá, como antigamente se falava, né, que, hoje, ou populações de risco, mas
quem está mais vulnerável, né? Porque pessoas heterossexuais também correm risco de ISTs, assim como qualquer outro, mas qual que é o tipo de comportamento sexual que essa pessoa ela vai ter, sendo alguma pessoa da sigla, seja um heterossexual, eh, É, questões ali, probabilidade, né, probabilidades probabilidade, de isso, como essa pessoa se expõe, com né? certeza. E que isso, às vezes a gente vê até como pessoas, né, heterossexuais, falam, nossa, eu não vou pegar nenhuma IST, não vou pegar sífilis, não vou pegar clamídia, não vou pegar HIV, e vai lá, não usa camisinha, não usa qualquer tipo de preservativo e Com certeza, contrai, com né? certeza. Isso Acha é fato, que né, contra fatos não há argumentos. sim, É. que é o HIV também, ele foi estigmatizado, principalmente Nossa, na década década de de 80, 80. 90, né? Nossa, Como, até, sim, né, perceberem que como não era bem isso. uma doença dentro, né, do público É, LGBT, exatamente, né? né. O câncer gay, né? Nossa, que loucura. É. E isso fez parte da estigmatização dentro Durante muito tempo, durante né, mas muito graças a tempo. Deus, né, com o tempo as pessoas foram Sim, percebendo que não era bem isso, né. com certeza. Doutor Ivo, quais são alguns dos problemas psiquiátricos mais comuns enfrentados pela população LGBT? E existem diferenças na prevalência de certos distúrbios entre essa população e a população em geral? Sim, eu diria que, como forma geral, a população ela LGBT, ela está, acima ali da prevalência de transtornos psiquiátricos em relação à população geral, isso para depressão, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, tentativas de suicídio, automutilação, isso tudo por conta não da sexualidade ou do gênero pelo qual ela se designa, mas pela homofobia, pela transfobia, que leva a pessoa a ter esses conflitos internos, né, de falta de sentimento de autoinsuficiência, de que Hum, ela não é capaz, de que ela é invalidada, de que ela é endemoniada, que a gente vê isso frequentemente é atribuído a várias religiões também, sim, que acaba tendo esse viés, esse contexto importante também que a gente tem que levar em conta. E também, né, como essa pessoa ela vai estruturando a personalidade dela ao longo dos anos, né? Isso, eu diria que desde a infância até a vida adulta, né? Que às vezes a pessoa ela se identifica ali dentro da sigla desde da infância mesmo e ela tenta camuflar, né, esse entre aspas erro que ela pensa que ser um tem erro? É. ser um erro e isso essa questão do ser, né, que é muito forte, é muito carregada. De que forma eu tento, sobrepor isso, né, eu vou ter que pagar um pedágio, né, então eu vou ter que ser o melhor aluno da turma, eu vou ter que ser o melhor filho, eu vou ter que ser, eu vou ter que fazer mestrado, vou ter pós para ser reconhecido, né, eu vou ter que pagar pedágios ao longo da minha vida, eu vou ter que me validar, porque eu sei que as pessoas primeiro tendem a me odiar, né? Então eu tenho que dar uma série de adjetivos, de características minhas para eu poder ser validado. Isso a gente vê com muita frequência É um piano, né, sim, é um piano. dentro da população. Eh, Hoje nós temos aí representações, né, grandiosas, né? Por exemplo, Alan Turing, né? Alan Turing, eu assisti 2 vezes esse filme, aliás, Sim, não, eu amo esse filme. E outro dia eu falei: "Ah, não, vou assistir de novo", semana retrasada, eu falei: "Ah, não, vou colocar de novo". sim. Eu assisti de novo o filme dele, muito muito legal, O né. Alan Turing, o pai da informática, É um basicamente, da matemático, né. computação, Nossa, o primeiro computador, né. sim, e foi um Muito dos legal. grandes responsáveis aí, né, pela a solução, colocar um ponto final aí, né, dentre outros fatores, na Segunda Guerra,
né, Exatamente. Vai e decodificar o código dos alemães, dos né, alemães, dos dos aliados, nazistas, é. sim. E de que forma que ele foi tratado depois que souberam da sexualidade dele? Nossa, É uma questão muito é triste, verdade, né. é. Ele foi, submetido, né, ao que se dizia antigamente, ainda a gente tem uns resquícios disso, né, e que é uma questão muito sofrida, que é a chamada cura gay, né, É quem verdade, nunca ouviu falar? exatamente. Quem Isso, nunca ouviu falar, antigamente, né, não tão antigamente é. É, assim, década de 60. década de É. 60, né, Uhum. era tratado aí, com hormonioterapia, às vezes castração, às vezes, eh eu tenho relatos, né, de pacientes, de algumas seitas, né, que, dão até choque na pessoa, Nossa, meu Deus. agressão física, né, isso a gente tem relatos na internet também sobre, eh, essa tentativa e que gera um trauma na pessoa, né, não vai de forma nenhuma, Lógico que gera trauma, né, né, imagina. corrigir É. entre aspas, a sexualidade, não É, existe é. alguma coisa que, eh, seria a valida que foi, né, durante muitas décadas, validada como, doença, como transtorno, Inclusive a gente estava falando dos bastidores pelo CID, né. sim. Até, poucas décadas atrás, se tinha, né, como transexualismo, né, esse prefixo "ismo", ele remete muito à doença, Ah, tá, né. Hoje a gente fala sobre transexualidade, entendi. que, é uma forma aí mais aberta da gente falar sobre o tema, não patologizando a situação, né, Perfeito. que É. seria um aspecto, de, característica do próprio ser humano, não é uma patologia, de forma E nenhuma, saiu do CID. e saiu do É. CID. Assim como também a orientação sexual, ela sendo, não cis heteronormativa, ela era colocada dentro do CID como desviante, homossexualidade. Meu Deus, Homosse era outro CID, sim, né. homossexualismo, Meu né, antigamente falava. É homossexualismo. Homossexualismo. É, Esse me prefixo lembro dessa. ismo, Ismo, né, remete muito à remete doença. muito à doença. Entendi. E saiu do CID também, E óbvio. saiu. É, é. E também, né, entrando sobre esses termos, né, que, frequentemente nós ouvimos na mídia, mas também como pessoas dentro, da sigla que às vezes utilizam algumas palavras, e eu gosto bastante dessa semântica e eu trabalho isso bastante para quem me conhece no consultório, sobre o real significado das palavras, o que elas tendem a nos dizer e aquilo que fica, de certa forma, implícito. E eu acho que nós temos duas palavras-chave aqui, né? Que seria o que é a tolerância, o que é a intolerância e o que seria o assumir e qual o significado disso. Primeiro, a tolerância. Eh, Às vezes você escuta de uma pessoa, de um familiar próximo, de um amigo: "Ah, eu tolero que você seja desse jeito, mas, vírgula". Quando você coloca essa palavra "tolera", automaticamente, você já começa a pensar sobre, o que que eu tolero? O que que eu não tolero? São coisas ali, que remetem à parte negativa. É, com certeza, porque se você não fala: eu tolero alguma coisa positiva", né. Sim, seria Pensando sob essa mais ótica, aí né, num viés negativo, né. Então, vamos tentar substituir essa palavra por, "eu respeito", tá. Eu respeito você sem essa vírgula, sem esse "mas", alguma coisa, porque essa outra parte ali, esse restante da frase, essa justificativa, ela entra em negação, né, ao que foi dito. Eu tolero, mas, com né. certeza. É. E outra palavra interessantíssima, né, que eu já vi poucas pessoas abordarem, mas
refletindo sobre faz total significado, é se assumir, né. Dentro de um contexto, né, que nós vivemos na sociedade, cis heteronormativa, você, se assumir, né, fora desse escopo, né, você passa a se caracterizar como, uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada e que está se assumindo ali de uma forma que não vai agradar as pessoas. Então, é como se estivesse assumindo um erro, tá? E seria muito mais uma palavra também é carregada desse viés negativo, né? Porque poucas pessoas assumem Coisas boas. coisas boas, É verdade. né? A É. palavra assumir, né? Ela já remete ao erro. Ela Engraçado, eu reme estou assumindo um erro. Sim, É. ela tenta remeter a essa questão do erro, da culpa, tá, que muitas pessoas dentro da sigla também, sente, né, justamente por conta desse carregamento todo da homofobia, da LGBT-fobia, tá, esse Tá, sentimento de culpa arraigado, tá. de não corresponder às expectativas, dentro da sociedade. Essa questão do uso das palavras é importante, né. Sim. É. Eu gosto muito de abordar esse significado das palavras com os meus pacientes, para que sejam caracterizadas, e legitimadas formas mais saudáveis, né, de Leves e características naturais, leves e né. naturais, né, de contextos do dia a dia e que a pessoa ela tenha uma psicoeducação, isso que eu sempre reforço, muito além, né, da medicação, quando necessária, a psicoeducação dentro do contexto da psiquiatria e da psicologia, ela é fundamental, é um pilar gigantesco, né, e que deve ser muito bem solidificado, muito bem, construído, junto ali da anamnese, junto com a relação médico-paciente. Nossa, muito legal. Eh, doutor Ivo, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de problemas psiquiátricos entre os indivíduos LGBT? Sim, os fatores de risco, né, como a gente acaba vendo, né, que essa população está mais exposta a consumo de drogas lícitas e ilícitas, a tentativas, né, de suicídio, autolesão, isso por si só, e não somente, né, leva a pessoa a adoecer de uma forma mais fácil. Já é um fator de risco Já é um elevado. fator de risco. Hum. Essa dificuldade, né, da pessoa ela de tentar se equiparar, digamos assim, a uma pessoa, cis heterossexual. O que é cis, doutor Ivo? Cis, a pessoa que tem o gênero em conformidade ali com ao seu sexo biológico, Ah, né. tá. Seria o hétero? O hétero ele seria outra designação. O hétero seria a pessoa que é atraída pelo sexo oposto, Ah, tá, entendi. tá. Agora o cis ele é o Perfeito. cis e o trans, são conceitos remetentes ali a questões de gênero, E enquanto não a e sexualidade. não a orientação E não a sexual, né. orientação sexual. É como vocês Hétero separam. e homossexual seriam as dentro aí, o que é orientação sexual, né, se eu sou atraído por pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo. Entendi. E também, dentro da própria aproveitando aqui, dentro da sigla, né, que a gente falou, a gente não falou do A, né, Ah, é que mesmo? o assexual, que é outra denominação, digamos, até colocado em voga recentemente, né, que seriam não pessoas aromânticas, né, que não, têm ligação afetiva com qualquer pessoa. Não, isso não. Mas pessoas que não têm essa necessidade, de ter um crush, de ter um relacionamento,
do ponto de vista sexual ali, que isso é muitas vezes cobrado da pessoa, Com né, pela certeza. "Você sociedade. tem namorado? Você tem namorada? Você Sim, não vai casar? não vai Você vai" casar, não vai ter vai ter filhos. filho, de quando tem um, você não vai ter o segundo? Sim, É assim vai. são expectativas É que a verdade, pessoa é cobrada também disso, é né. verdade. E a letra A tá justamente em cima disso, né, que pessoas que não têm, uma questão sexual que às vezes para elas é indiferente. E elas são E felizes. elas são felizes e isso não impede delas se relacionarem com outras E não pessoas impede delas serem românticas, por exemplo. românticas. Sim, é que o fator sexo para elas, Não é tão não é tão relevante. relevante, Perfeito, tá. perfeito. Doutor Ivo, quais são os desafios específicos que os jovens LGBTQIA+, enfrentam em termos de saúde mental? Os grandes, desafios que a gente pode pontuar aqui, seriam, eu acho que como a gente estava comentando nos bastidores, o excesso de informação e também de desinformação, né, a respeito. Ao mesmo tempo que nós temos informações relevantes a respeito, né, do que é científico, do que é acadêmico, do que é filosófico, do que é fator construtivo, a gente tem muita informação ali de viés negativo, de eh, invalidar o sujeito, né? Você pode ter uma construção ali, aliás, uma construção completa, uma desconstrução no sentido negativo É, da no sentido de palavra, desinformação, de né, tem que procurar desinformação. canais que tenham, embasamento científico, que tenham conteúdo, de qualidade, né, conteúdo sólido, Sim, então tem que procurar esse tipo de canal, né, e procurar se afastar de, né, eu costumo dizer conteúdo pífio, né, sim. nas redes sociais, na internet, né, Que em temos geral, aí né, é. aos montes, né? Aos montes, é o que mais tem inclusive, né, então as pessoas De... têm que parar e falar: "Não, espera aí, deixa eu, né, pesquisar aí, canais como o do Doutor Ivo, por exemplo, que tem, né, que seja embasado em ciência, Sim. né, isso é muito sério, né, isso é um problema muito sério hoje, né. E de que forma também esses jovens, eles podem entrar em contato com outras pessoas que vivam as mesmas características, que vivam os mesmos, dilemas, né, que eles passam no dia a dia e que muitas das vezes acabam pensando que só eu passo por isso, só fulano passa por aquilo. E a partir do momento que você entra em contato com pessoas Eu não estou semelhantes, eu não sozinho, estou né, aquela sozinho, eu estou amparado. muito bom isso, Né, e né. essa questão, né, do amparo, né, que a gente tem que colocar, eh, da sedimentação nisso, tanto dentro do ambiente familiar, no ambiente profissional, eh, entre amigos, colegas de profissão, eh, se possível também, Profissionais de dentro saúde, sim, profissionais né, de que atendem em saúde, geral, né. e, também a gente acaba enfrentando muito da questão religiosa, né, que é arraigado também, infelizmente, algumas religiões propagando discursos de ódio, É né, verdade. isso, infelizmente, é muito comum. E hoje nós temos leis no país, né, a gente tem aí a lei, contra a LGBTfobia, né, que é instaurada aí recentemente, né, que pune, né, indivíduos que façam qualquer tipo de apologia, de violência, Discriminação, discriminação ali a indivíduos pertencentes à sigla. perfeito. Doutor Ivo, como o estigma social e a discriminação afetam a saúde mental dos indivíduos LGBT e como tratar e direcionar um paciente a lidar com preconceito? Primeiro, falando sobre o preconceito, ah, muitas das vezes a pessoa ela já ali no início, ela coloca esse preconceito contra si própria, antes mesmo de receber esse preconceito, mas também junto ao meio, né? Que ela vai recebendo tanta informação contra e sim
contra a validade dela, contra a existência, que ela vai criando conceitos muito arraigados contra si. E por isso que às vezes demora muito para uma pessoa, e aqui eu vou colocar aquele termo que a gente tinha comentado, né, entre todas as aspas, se assumir, né, que eu não Entendi, gosto muito desse termo, entendi. que isso está vinculado a um adoecimento, Marco. Por isso que eu já escutei relatos de pacientes que se colocaram, né, se mostraram, vamos colocar essa palavra, perante a família, perante a sociedade ali, depois dos 60, depois dos 70. A gente tem um E você tem exemplo, pacientes? sim, Nossa, nossa, esse é um case interessantíssimo, hein? e a gente não precisa nem ir muito longe. Por exemplo, a cartunista Laerte, Ah, nossa! né, grande É Laerte, o Laerte. Nossa, né, Laerte é conhecidíssimo do público. que se assumiu uma É pessoa verdade, trans, o Laerte, né, depois de nossa. várias décadas, O né? Laerte foi um super case. É um Sim, super case. e que de forma nenhuma, né, isso invalida tudo que a pessoa fez ao longo da vida, tudo que ela construiu, tá? Que a gente tem muito essa questão, infelizmente, presa à sociedade, de que pessoas dentro da sigla seriam pessoas promíscuas, pessoas sem pudor. Isso eu acho Ainda tem que isso. é uma das principais mensagens que a gente pode falar aqui, né? São pessoas como qualquer São outra, são pessoas. pessoas, né, que vivem a sexualidade de forma saudável, tá? E de forma livre, assim como deve ser para qualquer ser humano. E quando submetidas a ambientes estressantes, elas vão ter esse adoecimento, né? Ah, adoecimento mental, adoecimento psíquico, e que é interessante nós falarmos também sobre, principalmente na letra T, né, das disforias, né, de gênero, né, do o que seria esse termo, né, disforia. Vamos pensar bastante naquele exemplo, né, do trans, eh, entre aspas, clássico, né, que se caracteriza como um gênero diferente ali do seu sexo biológico, mas que tem ódio da sua genitália, vamos colocar dessa forma, né, que Entendi. seria o midiático, geralmente, que aparece nas grandes mídias, né. Tá. Nem todo transgênero tem essa disforia em relação à genitália. Tem uns que são completamente ali Bem bem resolvidos. resolvidos, Tá. que às vezes não necessitam da cirurgia de redesignação sexual. A gente vê também muito em homens trans, né, que seriam pessoas ali do sexo feminino, biologicamente do sexo feminino, mas que se identificam do gênero masculino, Masculino. que às vezes tem uma disforia em relação às mamas, ao quadril. Então é Teve uma muito. novela que abordou isso. Sim, Lembra-se? que eu não lembro qual novela, Eu mas não eu, lembro a eu novela. lembro bem das cenas que a personagem ela colocava faixas, né? Isso mesmo. Que é chamado de binders. Binders. Ah. E também não significa, né, que a pessoa ela vai ter um ódio ao corpo dela completo, né? Ela pode, e esse termo ódio, né, a gente tem que caracterizar muito bem, porque existe um sofrimento muito grande que pode cursar em questões extremas até automutilação. Meu Deus. Sim, Meu quando essa Deus. pessoa não é bem amparada, quando essa pessoa ela sofre transfobia, Meu Deus. Porque aí já entra num problema psiquiátrico. sim, Transfobia é um problema psiquiátrico.
Então, e fala um pouquinho sobre essa questão da cirurgia que, eu estava lendo que me parece que as pessoas que querem submeter a cirurgia, né, elas precisam passar por terapia durante 5 anos, precisa ser uma coisa super bem resolvida, para estar fazendo pelo SUS, não tem uma questão assim? Sim, exige um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico durante um tempo considerável. Porque é irreversível, né? Sim. É importante isso. E existe também a opção de terapia hormonal, né. Ah, sim. É, como foi o caso da filha da Angelina Jolie, por exemplo, Sim. né. E essa opção, ela pode ser conjugada à cirurgia de redesignação sexual, pode ser uma escolha, ali própria do paciente, mas isso tudo feito, eu destacaria principalmente em grandes centros, grandes, núcleos de apoio. Nós temos aqui em São Paulo o HC da USP, né, que Hum. tem essa abordagem para Entendi. indivíduos. Nós temos aí, no país todo, hã, um pouco mais de uma dezena de centros aí especializados, né, de ambulatórios aí especializados na saúde, da população trans, né, Interessante, que estariam aí na linha de frente, né, interessante. para você, e infelizmente acaba sendo poucos ainda, né. Mas tudo bem, né. Sim, Mas é a uma gente bela está evolução, hein. no começo, Não né. é? É, uma bela evolução. Sim. Doutor Ivo, qual é o papel da terapia na saúde mental da população LGBT? O primeiro ponto, né, e que a gente já comentou que eu acho que seria o principal é o amparo, né, de que estabelecer que essa pessoa ela não vive isso sozinha, de que existem, de que existe uma pluralidade, né, dentro da sexualidade que ela está incluída e de caracterizar o que ela sente, do que ela, o que ela vive, o que ela pode estar deixando de viver, né, se não eh, for congruente ali ao que ela gostaria de ser, né, o que ela pode estar perdendo ali para a vida dela. É bem Tanto, isso, as pessoas têm que buscar felicidade, né. As sim, pessoas buscam felicidade, né. esse é o ponto central da É, vida, né, de a gente o sempre equilíbrio, tá buscando a a felicidade, alegria, né. né, de procurar amparo também. Claro que você pode ter pessoas ali que, às vezes, pela própria personalidade ou também por questões familiares, culturais, que eh, já sabem que são pertencentes à sigla e não tem grandes problemas em relação a isso, né? Mas isso a gente acaba vendo que são exceções, né, principalmente na sociedade que a gente vive atualmente, né. É, eu ia te perguntar isso, se você, né, vê mais como exceções ou como é que tá, né, se melhorou muito já, Melhorou né. É, muito e antigamente nós víamos as pessoas se, colocando, né, ali como dentro da sigla muito tardiamente, ali depois dos 30, 40, haja 50. vista o seu paciente de 60 anos. Sim. E que a É, família se deu super bem, filhos, netos, sem problema isso é nenhum, bom, é. né. A família, o apoio da família é muito importante, né. Sim, Deve ser muito, muito, muito muito importante. Muito, importante. muito E importante. que, acaba sendo também, quando não, tem um fator de adoecimento importante, né, essa falta de amparo, né, de É, porque, cuidado, né, é de só se colocar no lugar da pessoa, né. sim. E eu até digo, né, às vezes para pessoas, né, para pais que me procuram: "Ah, por que, meu filho, por que, algum Ah, familiar tá. é desse jeito?" Hum. Eu falo: "Olha, ela optou por ser assim, nascer dessa forma numa sociedade, que impõe violência, que impõe, medidas homofóbicas ali como aspecto cultural, ela já ela opta naturalmente por isso. Eu acho que ninguém optaria,
né, Com por sofrer certeza. preconceito, gratuitamente, Nossa, né. com certeza. E esse é o primeiro start, né, que eu ofereço ali, né. Se a pessoa ela pudesse escolher a sexualidade dela, obviamente ela escolheria, né, aquilo que condiz com aspectos culturais ali e tal, mas a sexualidade ela não é opção, ela se impõe, né, como diz o Drauzio Varela. Ela vem, se impõe e pronto, acabou. Entendi. É um sentimento ali que a pessoa tem e que isso é desenvolvido desde ali, de forma intrauterina ali, como a gente falou, aspectos hormonais, aspectos vivenciais, e ao longo da vida, eh, se manifesta de formas diferentes para cada indivíduo. É muito bem explicado. Eh, Tem uma pergunta bem legal aqui, bem importante. Quais são os sinais de alerta de um problema de saúde mental que os amigos e familiares devem estar atentos em relação aos indivíduos LGBT? Eu diria isolamento, Hum. isolamento social, que essa pessoa ela pode estar vivenciando e que muitas das vezes, familiares e pessoas às vezes não enxergam, eh, o uso, né, de drogas também, que a gente havia comentado, Álcool, né? álcool, eh, às vezes exposição a riscos, Hum. né, a situações ali que gerem, dano psíquico, dano, físico à pessoa. Né, o que a gente acaba tendo ali como repercussão final, né, nessa parte de adoecimento psíquico, a evolução para um pensamento suicida, para uma ideia de autoextermínio, de tentativa, suicídio, que a gente vê que é muito prevalente dentro da sigla, né, e principalmente reforçando na letra T, na população Hum. trans, né. Então, qualquer, tipo isso eu já vi, desde adolescentes também, que às vezes a família, isso já chegou para mim no consultório, Hum. de que adolescente estava em sofrimento depois que comentou sobre essa questão, Comentou com a família. sobre, eu não vou dar muitos, termos aqui para não, adjetivar muito o paciente, mas, trocando, né, eh, se assumiu, se colocou, né, melhor dizendo, É. bissexual, e que às vezes, algum familiar falou: "Doutor, pode ser alguma deficiência de vitamina, pode ser algo isso, aquilo", Entendi. e a pessoa acabou pegando ali, adolescente já com a faca na mão, Ah, meu Deus. de madrugada. Oh, meu E com Deus. aquele sofrimento justamente por conta, não da sexualidade em si, mas Da não da aceitação, não né? aceitação dos pais, da família, e que tinha emagrecido ali quase 20 quilos ao longo de Nossa, poucos meses. A meu pessoa ela Deus. estava num contexto de adoecimento muito grande. E o meu papel ali como psiquiatra, como médico, né, antes disso, e até voltando esses princípios fundamentais da ética médica, é esclarecer, né, aos Perfeito. familiares ali, eh, o que se passa na cabeça ali daquele indivíduo, né, e o que a gente não deve fazer para não piorar a situação. Porque Perfeito. muitas pessoas, às vezes, eh, não sabem, tá, ou, preferem não saber, né, que isso seria, o mais É catastrófico, né, verdade. e tem pessoas que têm informações ali, excesso de desinformação. Informações distorcidas, é o que a gente estava Sim, falando. e É. que eu via muito presente, né, na família desse jovem, desse Adolescente. É. adolescente, né. Alguns conceitos aí completamente escabrosos, né, que eu falo: "Não é desse jeito, não é falta de vitamina D, não é falta disso, daquilo,
o que às vezes os pais pensam, né, o que eu poderia ter feito para não, repercutir nisso, para não acontecer, o que eu fiz, o que eu deixei Não, de não você não fazer. não errou em nada, não, né, Você não isso é errou uma em nada, a é, pessoa é porque ela é, e ponto, acabou, é. O que ela né. precisa é, na verdade, de apoio e de, né, Ah, aceitação, eh, de você enxergar e continuar enxergando, por exemplo, é seu filho, você vai continuar enxergando como seu filho. sim, É seu filho. a sexualidade ela A sexualidade remete somente a uma característica da exatamente. pessoa. E é uma coisa tão íntima também, né. Sim, Não uma coisa íntima. não Que é uma característica, assim como a cor do cabelo, a cor do é, olho, o tom de fala, e que é um dos fatores que moldam a personalidade da pessoa e que não tem nada a ver com caráter, exatamente, né, que muitas exatamente. pessoas falam: "Ah, a pessoa ela é promíscua por conta, eh, de se encaixar nesse parâmetro, ela é mundana, ela é isso", criando uma série de É, adjetivos que isso sim é fator de adoecimento, isso sim é homofobia, é LGBTfobia, isso sim é a lesbofobia, né? Isso tudo é o grande fator de adoecimento desses indivíduos. na verdade essas pessoas também que têm, né, esse tipo de preconceito, enfim, não procuram, né, enxergar o próximo como a si mesmo, entendeu. Eu acho que essas pessoas também estão doentes, né, Sim, elas têm também tem uma questão aí bem, né. como a gente estava também até comentando nos bastidores, né, sobre aquela letra do Chico Buarque, né? Vamos continuar jogando pedra na Geni, né? Maldita Geni, Exatamente. vamos cuspir na Geni, né? Quem representa a Geni, né? Aquela vítima, né, da sociedade machista que estava incluída ali dentro daquele caráter opressor de que ela não merecia nada de bom, tá? Desumano, né. Completamente desumano. Para quem Hum. for se interessar e não conhecer a letra, vale muito a pena. Não, com certeza. E o Chico Buarque fez a letra, acho que num sinal de alerta mesmo, né. Sim, O entendimento é esse, né. Doutor Ivo, como os profissionais de saúde mental podem criar ambientes seguros e inclusivos para atender a população LGBT? eu acho que o principal fator é, se você tiver dúvida, sempre perguntar. Eh, e se você errou ali a sua pronúncia, o seu pronome que você deu ali ao paciente, que o paciente se sentiu desconfortável, você pode perguntar: "Qual o nome, qual pronome que você prefere que eu possa me comunicar a você?". Perfeito. Eh, Seria por Amanda, Pedro, eh, Poliana, tá? Isso dentro da população trans é muito importante. E não é aquela questão, por exemplo, de eh tem a questão do nome social, né, que frequentemente é comentado, mas, se Pedro prefere ser chamado de Ana, não tem o porquê, às vezes, você colocar no prontuário Pedro, às vezes o nome social embaixo, Ana, Ah, tá, entendi. né. Eh, Você pode colocar direto o nome por que social. não Ana, tá. E se você tiver na dúvida, pergunte, Perfeito. não tem problema nenhum, tá. Isso, É um sinal de respeito, é um né. sinal de É. respeito, e eu tenho um exemplo lindo, assim, dentro também da minha experiência, há uns 3 anos, 3 anos atrás, que eu recebi, uma paciente, né, ali durante as 3 primeiras consultas, de que eu via que ela tinha um adoecimento psíquico, um quadro depressivo refratário, que a gente tentava várias medicações e nada dava certo, ou ia até um certo ponto e não resolvia. E daí eu abri para ela.
tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar que tá aí no seu âmago, qualquer coisa, eu livre de preconceitos?" E ela me soltou: "Então, eu prefiro que você me chame, ao invés de Ana, de Pedro." Ai, não acredito, ela já estava se sentindo bem segura com você. Sim, isso foi É. depois ali da terceira consulta. E depois que eu comecei a trocar o pronome, ela se abriu Que bacana, que completamente. interessante. Parece que foi Hum. outra pessoa, né? Eu já até falei lá para secretárias, e isso eu avisei com o consentimento Dos da pais. Ah, da paciente, paciente, a paciente né? é maior de idade. Sim, Tá. com o Aham. consentimento da É, dela. paciente, né? Eh, Se você quiser, a gente pode colocar aqui, né? Às vezes eu vou te chamar, não vou te chamar por Ana, vou chamar por Pedro, E para ela evitar, quis? sim, Hã. ela para evitar constrangimento, É, né? é. E ela me perguntou também, né? Você poderia conversar com a minha mãe? Eu falei, Hum. claro, eu estou aberto aqui. Hum. Isso eu morava ainda em Minas. Falei, claro. E a mãe, ela já tinha comentado também recentemente com a mãe. A mãe tinha também preconceitos, mas ela acolheu a filha Perfeito. e foi aí o clique, né, para ela, o grande salto para ela poder se colocar também dentro eh, dessa, dessa superação, né, esse apoio familiar Com que ela certeza. recebeu A mãe da foi mãe. mãe, né. Sim, a mãe foi Foi mãe. completamente acolhedora, É, né? Em foi nenhum mãe. momento ali ela teve esse desrespeito. Claro que teve a fase ali do preconceito, às vezes até também do medo, né? Que alguns pais, eles podem, nossa, meu filho pode sofrer Sim, agressão e tal. sim, Isso a gente pensa com muito, né? certeza. É. Mas até que ponto isso é medo e até que ponto que isso é preconceito, Sim, né? é. Isso a gente caracteriza bem. Ah, e dá para perceber, essa mãe, por exemplo, pelo acolhimento, você já percebeu que tudo bem, era medo, Sim. óbvio, né, mas ela simplesmente, né, E foi e mãe. e É. detalhe, também, que essa paciente esse paciente, né, Hum. ele também tinha, uma deficiência física. Ah, tá, Não vou entendi. especificar Tá, muito, tá, né, aham, para uma não deficiência dar física. deficiência física, né, que Entendi. já tinha sofrido bullying, né, Tá. então também era um fator adoecedor, mas a partir do momento que, a gente estabeleceu esse contrato, né? A partir de agora, eu vou te chamar pelo aquilo que você se representa, pelo aquilo que você se identifica. Teve Coração grande, aberto, abriu o sim, coração, ela abriu o ela abriu o coração. coração, tudo É. que ela sentia, tudo aquilo que às vezes a gente estava medicando, medicando, e que a É, gente vê que a tinha psiquiatria, questões sim, psicológicas, né. é o grande tema que eu falo, né, para os meus pacientes. É. O que que a gente está medicando? O que, Nossa, que pergunta boa, hein. Olha o grau de profundidade dessa pergunta. sim, o que que a gente está medicando? O que a gente está procurando com essa medicação? Minha ideia não é dopar você. A minha ideia não é deixar você feliz, eh, indiferente às situações da vida. A minha ideia também aqui, como profissional da área de saúde mental e psiquiatra, é te dar suporte, te dar informação, te dar adjetivos para que você sente e a forma com que você lida com essas situações no dia a dia. Eu simplesmente poderia colocar ali, vamos, citar um exemplo, né, de medicação. Receita do escitalopram, você volta daqui 2 meses, uma consulta de 15 minutos, lá a gente vê. Às vezes a pessoa vai melhorar a questão da ansiedade, vai melhorar a questão da depressão. A gente vê que os psicofármacos, né, quando bem utilizados, eles são muito eficazes, mas e aquela parcela, né, de sintomas que a pessoa sente que não é completamente
coberto com a medicação e que futuramente pode ser gatilho para um novo adoecimento. De que forma que a gente vai tratar isso? Psicoterapia e ali dentro do ambiente no consultório, psicoeducação, né? Perfeito. Sempre nós temos ali esses sintomas residuais que às vezes a gente não vai conseguir tratar com Com medicação. certeza. É com conversa, é com ser humano com ser humano, É isso aí. ideia com ideia. O que você sente, o que a gente pode colocar isso em palavras, trocar em miúdos. É, realmente, isso que você está me trazendo é tudo isso ou tem mais alguma outra coisa que você não está querendo falar agora no momento e que eu respeito completamente a sua vontade assim que você quiser Conseguir, ou conseguir me falar se realmente tem alguma coisa aí incluída e a gente se depara aí com um cenário muito mais aberto, muito mais desbravador do que só medicar. uma satisfação enorme, né? Sim, com Com certeza. certeza. Doutor Ivo, a gente está indo para a última pergunta aqui, olha. Quais são as recomendações para os profissionais de saúde mental que desejam se especializar no atendimento à população LGBTQIA+. Eu diria, basicamente, assim, dando o meu exemplo, estudo, estudo, estudo. Estudo. Claro que existem aí serviços, né, em grandes centros, né, que oferecem uma pós-graduação em sexualidade humana, em ambulatórios especializados, né, aí dentro desse contexto, mas eu diria que o principal é ir atrás de informação verídica, de grandes consensos científicos, de grandes sociedades aí, médicas que amparam essas questões, baseada em questões científicas também, Perfeito. e não também só questões científicas, mas também a própria questão filosófica e questão humana, porque a saúde mental, se a gente colocar só em números, ela fica uma coisa fria, Nossa, fica uma coisa, às vezes, até de desdém, é verdade. né? E esse foi também justamente o fato, né, que eu preferi não me colocar só hoje na nossa conversa um assunto vinculado somente à ciência, como tentativa de forma de justificar, Perfeito. né, tal comportamento e tal. Não, são pessoas. A gente deve acolhê-las, né? Elas não representam parte da população que não merecem acolhimento. Muito pelo contrário, a gente tem que acolher essas pessoas, tem que saber ouvi-las antes de escutar e ouvi-las, né? E para a gente evitar esse grande adoecimento, essa grande convulsão que gera nessa parcela da população. É, eu acho que, resumindo, trate o próximo, né, como você gostaria de ser tratado, né. Sim, com certeza. Amar ao próximo como a si mesmo, né. Sim, acho que a gente Olha, eu poderia. adorei ter falado com você sobre esse assunto, foi muito, muito, muito satisfatório. Aprendi muito, estou muito feliz. Vamos trazer esse tema sempre que você achar necessário e interessante, que Uhum, tiver alguma coisa nova com relação à ciência ou, enfim, para contar cases, né, para que uhum, as pessoas possam, eh, ter informação de qualidade, né. sim, Informações embasadas em fatos, em ciência, e isso vai ajudar muito, com certeza, vai ajudar todo mundo, né. uhum. Esse foi mais um Healthcast Alpha. Gostaria de saber se você quer falar alguma coisa, deixar algum recado? Eu gostaria de me dirigir, primeiro, né, à população, LGBTQIA+, mas também, aos profissionais de saúde mental, profissionais de saúde no geral também, sobre como nós possamos
podemos, aliás, abordar esse assunto de uma forma leve, de uma forma tranquila e que estabeleça um acolhimento ao nosso paciente, ao nosso cliente. E também as famílias, tá? De sempre procurar informações verídicas, aí, juntamente também com um profissional que está em trabalho ali com o seu familiar, com o seu amigo, e informação, informação correta, que eu digo, nunca é demais, né? O que a gente deve evitar seriam seria a desinformação. A desinformação, hoje em dia, e pelas redes sociais, pelo que a gente vê no contexto geral, é o grande fator, um dos grandes fatores adoecedores, né? E isso eu digo para qualquer tipo de pessoa. Desinformação, ela é um grande tema que a gente deve lutar contra, né? Para qualquer tipo de pessoa que esteja vulnerável e aqueles também não vulneráveis que podem se tornar futuramente, quando expostos excessivamente. Sigam as redes sociais do Dr. Ivo Peixoto, aqui no GC. Vocês vão estar a par de assuntos, não só deste tema, né, relacionado a esse tema, como outros assuntos relacionados à psiquiatria e todas as atualizações com relação ao podcast, aos episódios, aos próximos episódios. Vocês vão ter em primeira mão nas redes sociais do Dr. Ivo, do Healthcast Alpha, para saberem quando os episódios forem para o ar, no YouTube do Dr. Ivo Peixoto, e o Dr. Ivo também está presente no Spotify do Healthcast Alpha e em outras plataformas de áudio, o Google Podcasts, Apple Podcasts e a Amazon Music. Então, em primeira mão, sempre no Instagram do Dr. Ivo, vocês vão ter todas as atualizações sobre episódios novos, sobre tudo relacionado à psiquiatria. Obrigada a todos e até o próximo Healthcast Alpha.